Programa Vida Renovada, com o pastor Moacir Aguiar. Empório da Construção em Venceslau, do alicerce ao acabamento. Areia, pedra, cimento, cal, tijolos, ferragem, tubos, conexões, portas, janelas, forro, piso, gabinetes, churrasqueiras, tintas, ferramentas e muito mais. Empório da Construção, uma loja completa para ajudar você a construir ou reformar, realizando o seu sonho. Farmais, a maior e mais completa farmácia de Presidente Venceslau. Menor preço e atendimento de qualidade. Estacionamento próprio, aberta 24 horas. Disque entrega 3272-9200. Cabos, fios, tomadas, interruptores, lâmpadas, disjuntores, luminárias, lustres, ventiladores e ar-condicionado. É disso que você está precisando? A Eletroforça é uma empresa distribuidora de materiais elétricos. Contamos com uma equipe de profissionais como vendedores, design, engenheiro eletricista para facilitar suas escolhas. Então venha para a Eletroforça. Os melhores preços estão aqui. Somos a referência regional em materiais elétricos. Avenida Jorge Tibiriçá, 311, Centro de Presidente Venceslau. Fone 3271-3977. Atenção aposentados e pensionistas, na Granacred você encontra as melhores taxas e os melhores negócios para você. Só na Granacred você tem vantagens exclusivas, taxas a partir de 1,29. É imperdível. Procure uma loja da Granacred. Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Presidente Epitácio e agora também em Dracena. RA Fórmulas, sua receita de medicamentos e cosméticos na dose certa. RA Fórmulas, inovação com qualidade e segurança. Quer ganhar a gravação de um CD com clipe? Olá, eu sou Jefinho Santos e falo com você, cantor, cantora, que canta em dupla ou tem um grupo vocal. Venha fazer parte do Festival Gospel Cante, que nesta edição acontecerá na região de Presidente Prudente. As audições iniciais serão nas cidades de Presidente Venceslau, Presidente Epitácio, Dracena, Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema e Presidente Prudente. As premiações serão, para o primeiro lugar, um CD com clipe, segundo lugar, um single com clipe e o terceiro lugar, um single. Não fique fora desta, você não pode perder. Faça a sua inscrição gratuita no endereço abaixo, Festival Gospel Cante. Hebreus capítulo 1, quem achou, diga amém. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos.
cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Senhor Deus e Pai, tua palavra é maravilhosa, a tua palavra ela é santa, a tua palavra, Deus, é tremenda, ela é fiel, ela é verdadeira. Fala conosco, Pai, que os teus filhos possam ouvir e entender a tua palavra, que a tua graça possa estar neste lugar. Repreende, Pai, todo espírito maligno que tentam torcer a palavra de Deus, para que os teus filhos não venham entender, Pai. Tira a movimentação no templo, Pai. O inimigo coloca sede nas pessoas, o inimigo coloca vontade das pessoas ir ao banheiro, vontade de conversar. Senhor Deus, repreende isso, Pai. Aqui é um lugar santo, e nós precisamos tirar as sandálias, nos humilhar diante de Ti, Pai, na Tua casa, para ouvirmos a Tua palavra. Nos usa com poder, nos usa com autoridade neste lugar, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Queridos, o louvor exaltou a Deus bastante agora, o rei está voltando, glória ao rei, é o Senhor Jesus exaltado, e é isso mesmo que ele merece, essa exaltação. Ele é o Senhor do Senhor, não há alguém comparável ao rei Jesus, ele é um vencedor invicto. Nosso Jesus é um vencedor, nosso Jesus é maravilhoso, e eu louvo a Deus por isso. E eu gostaria de dizer para você: não vira as costas para Jesus. Fala para o teu irmão: não vira as costas para Jesus. Não vira as costas para Jesus. Quando eu estava vindo para cá, eu lembrei de um texto bíblico, e aquele jovem, provavelmente era um príncipe, bastante rico, provavelmente um príncipe, perguntou para o Senhor Jesus, abordou o Senhor Jesus, se aproximou, ele tinha contato com Jesus, ele conseguiu falar com Jesus. Ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor começou a dizer para ele, e parece que ele não recebeu aquilo que ele gostaria de ouvir. E o que ele fez? Virou as costas para Jesus e foi embora, diz: bye bye Jesus. Eu perguntei, mas eu não me agradei do que eu ouvi. Nem sempre Deus fala conosco o que nós queremos ouvir. Não vire as costas para Jesus. Eu estou estudando um pouco o livro, a carta aos Hebreus, e eu achei muito interessante. É interessante que eu estou vendo que se você não entender o livro de Hebreus, você perde muito na Bíblia. Se você não ler o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, você não entende o Antigo Testamento como de fato ele é. Se você não lê o livro de Hebreus, você não entende Levíticos. E se você não ler o livro de Hebreus, você não entende pela metade o que Cristo fez, quem Cristo era, é e será para nós. Então eu achei muito interessante essa carta aos Hebreus, muito forte, e eu peço para Deus que me dê algumas condições de eu passar algumas palavras, ensinamento e ministrando sobre a tua vida, uma restauração, uma recuperação, um ânimo para você. Essa carta aos Hebreus provavelmente foi escrita no ano de 65 depois de Cristo. Haviam passado mais ou menos 35 anos, um pouquinho mais, da morte de Jesus. Jesus morreu na cruz, Jesus foi elevado aos céus. Depois, assim que ele chegou nos céus, 10 dias depois, ele enviou o Espírito Santo, que se manifestou no dia de Pentecostes. Então era mais ou menos esse contexto. Nesse contexto, o judaísmo continuava o mesmo. O judaísmo perdeu algumas pessoas. Ele perdeu pessoas para o Evangelho de Cristo Jesus.
Muitos que frequentavam o judaísmo agora já não iam mais nas sinagogas. Muitos haviam aceitado o Senhor Jesus. E nessa época, alguns apóstolos ainda estavam vivos. E essa carta ela veio para a segunda geração. Muitas pessoas convertidas logo no início morreram. E agora a segunda geração estava viva. E essa segunda geração ouviu palavras ocular de alguém que viu Jesus, de alguém que andou com Jesus, de alguém que presenciou o milagre. E essa segunda geração aceitou Jesus e estava tudo indo muito bem, até que eles começaram a enfraquecer. Essa carta aos Hebreus, ela chega para uma igreja, para uns cristãos amedrontados, uns cristãos assustados. Eles eram tão animados, agora eles já não eram tão mais assim. Mesmo porque naquela época Nero já começou a falar, e havia os rumores, e já começou a atear fogo em alguns cristãos, queimar alguns cristãos. Nero começou a fazer algumas atrocidades, matavam, perseguiam, e eles começaram a dizer: mas vem cá, mas o que nós ganhamos servindo a esse Cristo? O que nós ganhamos servindo a Jesus Cristo? Não é mais fácil desistir? Porque afinal de contas o judaísmo faz parte do império, o judaísmo é legalizado. Agora, como cristão, nós estamos como bandidos, nós precisamos viver fugindo, e agora ameaça de morte. Então essa carta chegou numa hora, num momento que aquele povo estava esfriando-se na fé. Havia um problema muito grande, e é para este grupo da segunda geração, lá do início da igreja primitiva, que esta carta aos Hebreus chega, para animar um povo que estava passando por dificuldade muito grande. Esses leitores estavam mal na fé, enfraquecido. Hebreus 3, versículo 12 ao 14, nos dá a entender isso. E você começa a ler essa carta, você vê, a carta vem e o Senhor começa falando em Hebreus capítulo 4, versículo 12, falando: olha, é o seguinte, essa palavra que nós vamos mandar para você é como a espada, ela é mais forte do que o fogo do Nero, é mais forte do que a espada, ela penetra na profundeza da alma, na divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do ser humano. É palavra poderosa. A carta chegou para animar aqueles crentes fracos que estavam entre: nós não devemos desistir, nós não devemos parar, nós estamos andando à margem da sociedade, será que vale a pena ser cristão? Será que não era bom nós desistirmos? A loucura de afastar-se do Senhor, de virar as costas para o Senhor, era uma realidade naquela época. E essa carta é a palavra que veio para fazer a diferença. Eles não eram mais dedicados como antigamente. A Bíblia nos mostra que eles já não tinham mais desejo de ir na igreja. Eu não vou na igreja. Você já pensou, se nós chegarmos na igreja e ver alguém, se nós entrarmos na igreja, eu não vou mais na igreja. Eles não ouviam a palavra mais de bom grado. Olha só o que diz em Hebreus 10, 25. Olha só, eles não queriam mais ir na igreja. Mas será que compensa ser cristão numa perseguição dessa, numa violência dessa? E eles estavam realmente muito enfraquecidos. Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa congregação, diz o escritor aos Hebreus, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, e quando vedes que vai aproximando aquele dia, ele está dizendo: Jesus está aí, Jesus está voltando, ou tem muitos cristãos morrendo, o dia está chegando para você, o tempo está chegando, então não deixa de congregar, porque eles não queriam congregar mais. Antes, eles não saíam da igreja, eles estavam na igreja, mas por conta da perseguição, eles afastaram da igreja, e nem a palavra eles ouviam com atenção. A palavra entrava no ouvido, saía do outro, e eles perderam. O nível de interesse deles era muito baixo. Todo o grupo estava desanimado. Foi para este povo que o escritor aos Hebreus escreveu esta carta: fraco. E ele usa uma expressão em Hebreus 12, 12, falando na carta
para firmar os joelhos vacilantes, as mãos trêmulas, olha lá, levantai as mãos cansadas, os joelhos vacilantes. Outra tradução fala mãos fracas, joelhos trementes. Está dizendo: vocês estão trêmulos, vocês estão com medo de Nero, vocês estão com medo de que o cristianismo, essa fé é falsa, não é verdadeiro. E eles diziam: levanta essas mãos, um ajuda o outro, levanta o outro, consola o outro, vamos fazer funcionar de novo. Olha que situação difícil. Eu creio que lá era mais grave do que a situação que você está vivendo hoje. Hoje não tem nenhum Nero te ameaçando. Hoje a polícia não vai te prender porque você diz: eu sou cristão, eu sou evangélico. Hoje não vai te prender, hoje você é livre. Hoje as nossas mãos não estão tão fracas assim, os nossos joelhos não estão tão trementes assim. Pode ser que algumas pessoas estão sim, mas a grande maioria não estão. Então hoje é noite de avivamento. Esta carta chegou para nós hoje também, para fortalecer o fraco, levantar o caído, aquele de pouco ânimo. O Senhor dá um ânimo dobrado. Essa é a palavra de Deus. Esta é a carta do apóstolo Paulo, do apóstolo que escreveu aos Hebreus. Oh, queridos, como que é maravilhoso. Hoje eu estudando sobre isso, o meu coração pegou fogo, porque na verdade o apóstolo Paulo começa... Tira o apóstolo Paulo. O apóstolo começa a falar como era a diferença, como o Senhor Jesus era superior aos anjos. O povo, os judaizantes, o povo judeu, os que serviam aquela religião, eles adoravam muito anjos. Para eles parece que os anjos eram mais importantes do que Jesus. E nesta carta vai desvendar cada mistério, como Jesus é muito maior do que os anjos. Ele começa a dizer: olha, os anjos, eles adoram a Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é adorado. Os anjos adoram, o Cristo, ele é adorado. Olha a diferença, querido. E ele vai falando e vai fortalecendo, ele vai mostrando para aquele povo como que era diferente o cristianismo do judaísmo. Eu não sei qual é a tua religião, mas aqui nós não estamos falando de religião. Aqui nós estamos falando de um Cristo vivo que está acima da religião, que pode todas as coisas, está acima de principados, está acima de potestade, está acima dos diabos, está acima dos anjos, está acima de tudo quanto é Deus que existe por aí. Ele é e sempre será. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã. Ele é Deus, aleluia. Que Deus maravilhoso é esse? Por que não adorá-lo? O meu coração comoveu quando eu vi eles cantando os 3 últimos hinos aqui. Não foi combinado também de adorar ao Rei Jesus? Nós adoramos ao Rei Jesus. Não tem outro lugar. O nosso lugar é como Maria fazia, é aos pés do Senhor Jesus. Ele é maior e Ele vai esquentar e aquecer o nosso coração e colocar fé. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus precisou colocar uma galeria chamada a galeria dos heróis da fé. Em Hebreus capítulo 11, ele diz: olha lá os homens que foram cerrados ao meio, a sociedade não era digno dele. Olha aqueles homens que morreram, que viram os mortos, viram seus filhos mortos, e eles morreram na esperança. E vocês estão querendo desistir? Oh, aleluia! Oh, aleluia! É forte, irmãos, é forte a palavra de Deus. A gente não sabe o que é ser verdadeiro cristão e ser perseguido, e você falar: eu não nego Jesus. Sangue derramado vem na história da igreja, sangue dos missionários que morreram em arenas, comido pelos leões. É isso, a fé fortalecida. Mas graças a Deus, queridos, que nós aqui estamos bem. Então, em relação àquele povo, você está tranquilo, levanta a cabeça e glorifica. Só saiba de uma coisa: não existe um outro Deus a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro Deus. Esquece sua religião, esquece a sua tradição e coloca Jesus na frente, e você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam fracos, queridos, muita dificuldade, porque eles não pertenciam ao Império Romano. Quem era daquele povo convertido ao judaísmo, eles faziam parte do império, agora eles não eram.
E Nero não perdoava, ele não perdoava mesmo. Por que nós vamos continuar cristão? Volto a dizer, por que nós vamos continuar cristão? Você já fez essa pergunta para você? Por que eu vou continuar indo na igreja? Por que eu vou continuar orando para Jesus? Por que eu vou continuar lendo a Bíblia? Por quê? Por quê? Queridos, às vezes ninguém de nós está imune a em um momento passar por alguma dúvida, mas rapidamente você vai dizer como disse Jó: eu sei em quem eu tenho crido, louvado seja o nome do Senhor. Qualquer um pode questionar em um momento, nós somos frágeis, a nossa mente é vacilante, mas nós temos que crer nesse Jesus maravilhoso, aleluia. Os cristãos não podem desistir. De quem é essa carta? Quem escreveu essa carta? Por que o autor não colocou nome nesta carta? Em alguns concílios, no ano 310, 300 e pouco, reuniram-se os monges, os padres, os homens, os grandes homens da época, que dominava a religião. E por que não tiraram? Se não tem o nome, era duvidoso. Mas provavelmente, segundo a maioria dos historiadores, foi Paulo que escreveu. Provavelmente, nós não podemos afirmar que foi Paulo. Provavelmente, por quê? Porque sempre ele costuma escrever no final da carta a graça e a paz, e ele tem um cumprimento todo especial. E outra coisa é que ele tinha um afeto muito grande com Timóteo e com Tito, e ele faz essa expressão, ele fala sobre Timóteo e Tito aos hebreus. Então provavelmente seja Paulo. Mas por que Paulo não colocou o nome? Justamente por conta de Nero. Eu vou colocar, eu vou escrever. O Nero, ele vai pegar essa carta e já vem para cima de mim, chega para lá, eu não quero nada, eu não preciso escrever. Mas é muito forte, a carta é tão forte que teria tudo para não ser canonizada, teria tudo para não estar na Bíblia. Tentaram retirar essa carta da Bíblia, mas não pode, porque o teor é muito forte, é o coração da Bíblia Sagrada, é muito forte a carta aos hebreus, louvado seja o nome do Senhor. Podia ter sido, tem algumas especulações, Apolo, Áquila, Lucas, Silas, Filipe o diácono, Clemente de Roma e outros poderiam ter escrito, mas provavelmente, por isso que é difícil um pregador falar que Paulo escreveu aos hebreus, porque não tem um nome, então a gente não fala, mas é muito forte, louvado seja o nome do Senhor. Pode ter perseguição, querido, mas o que você não pode é desistir da sua fé, aleluia. A fé dos hebreus estava como um fogo abafado. A fé do hebreu, imagine que você colocou fogo num lugar ou numa grama e coloca uma concha em cima e tenta sufocar, e segundo a história parece que o fogo estava apagando, e se alguém não fizesse alguma coisa, iria acabar a fé daqueles homens, daqueles crentes ainda daquela época. Mas ainda foi a tempo. Segundo a história diz que se descavar, encontraria alguns tições quentes ainda, alguns tições embaixo da terra ainda estava quente, aí precisavam um combustível, jogar umas palhas, jogar um álcool, riscar o fósforo e pegar fogo. E qual seria o combustível que iria mudar a vida dos hebreus? Qual seria o combustível? O combustível é a palavra de Deus, é a história, esta palavra que vem explicar, esta palavra que tira as dúvidas. Os hebreus precisavam ser ensinados para que eles não viessem a desistir da fé, a morrer na fé. E através desse ensino, desta carta, a carta chegou no momento exato, porque estava quase apagando, estava só fumegando. O que é fumegar? De vez em quando aqueles gravetos soltam uma fumacinha. Aleluia! Reunimos
mesmos se esquecer, de nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Será que você pode dar as mãos para esse irmão que está do seu lado e vamos declarar? De mãos dadas a cantar, a glorificar o Rei Jesus. De mãos dadas a cantar, a glorificar o Rei Jesus. De mãos dadas a cantar, a glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Vamos declarar mais uma vez de mão dadas. De mãos dadas Você pode levantar as mãos do seu irmão assim, ó. Levanta as suas mãos. a glorificar o Rei Jesus. De mãos dadas a cantar, a glorificar o Rei Jesus. De mão dadas a cantar. De mãos dadas a cantar, Para glorificar. glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Se você quiser soltar as mãos do seu irmão e declarar: levantemos nossas mãos. Levante as suas mãos. A glorificar o Rei Jesus. Glorifique o nome dele nesta noite. Levantemos nossas mãos Para glorificar. a glorificar Programa Vida Renovada com o pastor Moacir Aguiar.